Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você que está por aqui ainda não faz parte da comunidade do Reflexão e Vida, eu quero te convidar a clicar no primeiro link que está aí na descrição. Aí na descrição tem um link onde você clicando é direcionado para um grupo no WhatsApp, um grupo fechado, onde você vai todos os dias receber o link do nosso programa e outras informações e outros conteúdos interessantes também. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, eu convido você para fazer parte, é inteiramente gratuito e você vai estar ainda mais perto de nós, tá bom? Eu sei que tem pessoas de vários lugares que têm acompanhado o Reflexão em Vida. Isso alegra o nosso coração, porque o nosso desejo é realmente alcançar um número cada vez maior de pessoas com essa mensagem de fé e esperança para o seu coração. Então, eu sei que tem colegas como o pastor Adailton, como o pastor Raul, que estão sempre nos acompanhando. Eu sei que tem irmãos aqui de Castro Alves, de Salvador, de Barreiras, de Gentil do Ouro, de Rio Real, de Ubatã, de Brasília, pessoas de São Paulo, irmãos queridos de vários lugares do Brasil, irmãos de Feira de Santana, irmãos de Alagoinhas e de tantos outros lugares que têm nos acompanhado. Inclusive, eu gostaria de pedir para que você colocasse aí nos comentários de onde você está nos assistindo, de onde é que você está assistindo o Reflexão e Vida. Então coloca aí nos comentários para que eu possa saber e até citar também aqui, pelo menos, a sua cidade, tá bom? O lugar de onde você está falando. Bom, a nossa reflexão de hoje, ela está baseada no Salmo de número 50. E eu quero falar nessa manhã com você sobre a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. E o Salmo de número 50, ele já começa nos dizendo o seguinte: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Ele já começa aqui o salmista, esse é um salmo de Asaf. E Asaf já começa esse salmo nos dizendo o motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus. O motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus é porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador dos céus e da terra. O poder do Senhor estende-se por todo o universo. Todas as coisas foram criadas por Ele, todas as coisas pertencem a Ele. Então ninguém melhor do que Deus para ser digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de todo o nosso comprometimento. Então, a adoração, adorar, é reconhecer quem Deus é e nos prostrar diante da grandeza de Deus, rendendo a Ele aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa vida. Adorar não é apenas cantar louvores. Cantar louvores também é uma forma de adoração. Mas a adoração vai além dos cânticos que entoamos. Inclusive, você pode ler depois, João capítulo de número 4, a conversa que Jesus tem com a mulher samaritana. Jesus tem um diálogo com aquela mulher e chega um momento da conversa e ela expressa uma curiosidade que ela tinha. Ela diz o seguinte: olha, onde é o lugar certo para se adorar? Onde é o lugar que nós realmente devemos adorar? É em Jerusalém? É no Monte Gerizim? Onde é o lugar? E aí Jesus então vai falar que a questão não é o lugar onde se adora, mas é quem adora. Veja, a questão, o segredo não é onde se adora, mas é quem adora. Deus não está preocupado com onde adoramos, com o local onde adoramos, até porque tudo pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. O que Deus está realmente interessado é no adorador, é na forma como nós adoramos, é como anda a nossa vida. Porque não adianta simplesmente
querer chegar num dia de culto, por exemplo, numa igreja, e entoar louvores, levantar a mão e fechar os olhos e chorar e se emocionar e ser algo realmente bastante envolvente, mas sair dali e no outro dia aquilo ali já não fazer mais nenhuma diferença na sua vida. O que Deus realmente espera de nós é que nós tenhamos uma vida constante de adoração. A nossa vida precisa ser um instrumento de adoração a Deus. Então, não é apenas no domingo à noite, é no domingo, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias. Nós devemos estar adorando ao Senhor. E aí Jesus diz então, lá em João capítulo 4, para a mulher samaritana, que Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele diz que Deus procura verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles cuja vida agrada a Deus. São aqueles que têm o compromisso de obedecer a palavra de Deus. São aqueles que se empenham em fazer a vontade de Deus, em se envolver com o reino de Deus, em estar realmente compromissado com o propósito e com a missão de Deus para a sua vida. Existem pessoas que estão vivendo simplesmente por viver. Existem pessoas que até são religiosas, mas Deus, ele não está preocupado com religião. Ele não está preocupado em estabelecer uma religião ou que façamos parte de uma religião. Ele quer muito mais que isso. Ele quer que nós façamos parte do reino dele. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar da seguinte forma: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Venha o teu reino, o Senhor precisa reinar em nós, Deus precisa realmente conduzir a nossa vida para que a nossa adoração seja uma adoração agradável ao Senhor. Ok? Então, o motivo principal pelo qual nós devemos adorar a Deus é porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todo o universo, Criador e sustentador de todas as coisas. E Ele continua dizendo: o nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Olha quanta coisa o salmista nos ensina aqui. Primeiro, que Deus ele não guarda silêncio, ele vem para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder e para que todo olho veja. Algumas pessoas podem até dizer o seguinte: mas eu não conheço Deus, eu não sei como buscar. Como é que eu vou provar a existência de Deus? A questão não é sobre provar a existência de Deus. Porque se você precisar provar a existência de Deus para crer em Deus, então isso não é fé. Mas se você quer que Deus evidencie a sua existência, basta olhar o Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. A própria criação revela a existência de Deus. A própria criação aponta para a existência de um Deus poderoso, criador e sustentador de todas as coisas. A própria criação testifica da existência de Deus. A própria criação testifica da grandeza de Deus. E aí, o Senhor ele deseja congregar o seu povo, reunir o seu povo. Tem gente que até diz assim: não, mas eu posso servir a Deus em casa, sozinho. O propósito de Deus é que nós estejamos congregados, reunidos, caminhemos juntos com outras pessoas que também estão buscando servir a Deus. Ele faz questão de destacar ainda no versículo de número 6 que os céus anunciam a justiça de Deus, porque é o próprio Deus que julga. E há um detalhe interessante ainda no versículo 5, é que o Senhor ele congrega aqueles que fizeram com ele uma
aliança. Aliança tem a ver com compromisso, tem a ver com relacionamento. Então, Deus quer que façamos com Ele uma aliança. Deus quer que tenhamos com Ele comunhão constante. Versículos 7 a 11. Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Aqui, Asaf reafirma essa ideia de que Deus é dono de todas as coisas. Deus criou e Deus cuida de todas as coisas. Todas as coisas pertencem a Ele, até mesmo os animais no campo. Quando no Antigo Testamento alguém levava um animal para ser sacrificado para expiação do pecado ou como uma oferta de gratidão, aquele animal o que estava sendo oferecido ali, na verdade, era o sacrifício, não o animal em si, porque o animal já pertencia a Deus, mas o sacrifício, o derramamento de sangue apontava para aquilo que viria a acontecer depois em Jesus. Em Jesus, nós somos libertos da escravidão do pecado. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como inclusive eu falei ontem. Jesus vem para ser o mediador entre Deus e os homens. Jesus vem para nos resgatar do lamaçal do pecado e nos reconciliar com Deus. Foi para isso que ele veio. Então, nós precisamos ter essa noção de que Deus, Ele é dono de todas as coisas. Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa daquilo que fazemos ou daquilo que temos, porque tudo pertence a Ele. Agora, Ele nos dá o privilégio de sermos participantes da sua obra. Ele nos dá o privilégio de poder contribuir, de poder nos envolver, de poder fazer as coisas acontecerem. Tá bom? Versículos 12 a 15 diz assim: se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso eu como carne de touros? Eu bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoquem-no no dia da angústia. Eu o livrarei e você me glorificará. Olha que coisa interessante nós podemos perceber aqui nesse texto. Primeiro ele diz, olha, se eu tivesse fome, não tinha necessidade de dizer para você, porque tudo pertence para mim. Tudo pertence a mim. O mundo, a sua plenitude, tudo é meu. Mas ele diz no versículo 14 e 15, ele diz no versículo 14, que nós devemos oferecer a Deus sacrifício de ações de graças e cumprir os votos para com o Altíssimo. Duas coisas ele coloca aqui. Primeiro, ter um coração agradecido, ter um coração grato, ter um coração que reconhece o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a bênção de Deus e tudo que Deus tem nos feito. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas ingratas, pessoas que não reconhecem o que já têm recebido de Deus. Todos os dias Deus tem abençoado de forma abundante a nossa vida. Todos os dias. Então, todos os dias nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Todos os dias nós temos motivos para louvar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. Então, ele diz, ofereça a Deus sacrifício de ações de graças. E a segunda coisa que ele coloca nesse versículo, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Tem pessoas brincando com Deus. Você sabia? Tem pessoas brincando com Deus. Tem pessoas que fazem votos, que fazem compromissos e não cumprem. É melhor não falar, é melhor não votar, é melhor não se comprometer do que se comprometer e não fazer. Tem pessoas que dizem assim, não, eu vou honrar a Deus com aquilo que eu tenho, eu vou honrar a Deus com a minha vida, eu vou colocar minha vida à disposição do Senhor, tudo que é meu é do Senhor.
mas não é capaz de dedicar tempo do seu dia para orar, para buscar a Deus, para falar do amor de Deus para outras pessoas. Quando tem que tomar uma decisão, toma a decisão sozinho e não consulta a Deus, não busca a direção de Deus. Como é que essa pessoa diz que tem realmente um compromisso com o Senhor? Aquele que tem realmente compromisso com o Senhor busca conhecer a vontade do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Busca ser obediente. Mas nós só conseguimos ser obedientes se nós sabemos o que é que Deus espera de nós. Se nós conhecemos qual é a vontade de Deus. E aí, ele diz no versículo 15 o seguinte: invoque-me no dia da angústia e eu o livrarei e você me glorificará. Eu não sei como é que você anda. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como você tem experimentado esses dias. Talvez você esteja feliz, talvez você esteja realizado, talvez você me diga que está vivendo o melhor momento da sua vida. Mas talvez existam pessoas que estão nos assistindo nessa manhã, que estão angustiadas, estão preocupadas, estão ansiosas, estão inquietas, estão aflitas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é uma dessas pessoas que está inquieta, ansiosa, aflita, preocupada, Deus é a resposta que você precisa. Deus tem aquilo que você realmente necessita. Talvez o que esteja precisando é você realmente recorrer a Deus de todo o seu coração. Buscá-lo de todo o seu coração. Ele está disponível, ele está pronto para te abençoar. E ele diz: olha, invoca-me no dia da angústia e eu o livrarei e você me glorificará. Olha que coisa interessante. O que é que você faz no momento de angústia? No momento de problema, de adversidade, o que é que você faz? A quem você recorre? Diante de quem você se prostra? Aquele que se prostra diante de Deus não precisa se prostrar diante de mais ninguém. Aquele que reconhece e se submete à soberania de Deus e à vontade de Deus, esse está seguro, porque está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. O Senhor diz: olha, invoca-me no dia da angústia e eu o livrarei e você me glorificará. Mas ele continua dizendo: mas ao ímpio Deus diz: de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se você se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa, abre a boca para o mal e a língua trama enganos, senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho da sua mãe. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. O povo estava vivendo uma vida de ilusão, uma vida de engano, uma vida de fingimento. Eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas não estavam. E alguns até sabiam que não estavam fazendo a vontade de Deus, mas fingiam estar fazendo. Deus não aceita fingimento. Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. Os lugares mais escondidos do nosso coração, Deus conhece. Não há nada escondido diante de Deus. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Então, a verdadeira adoração é fruto de uma vida que reconhece quem Deus é, se compromete com a sua vontade e vive para o louvor da sua glória. É assim que nós conseguimos realmente expressar a verdadeira adoração ao Senhor. No versículo 22 ele diz: considerem, pois, nisto vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace sem haver quem os livre. Será que você não tem se esquecido de Deus? Será que você não tem esquecido de orar, de buscar ao Senhor, de ler a palavra, de falar do amor de Deus para alguém? Talvez você esteja tão inquieto com as coisas dessa vida que não está buscando ao Senhor como deveria. E aí ele finaliza com o versículo 23 dizendo o seguinte: aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Então, o que realmente alegra o coração de Deus é termos um coração grato. É termos um coração agradecido, um coração que reconhece o que Deus tem feito em nossa vida. E aí ele finaliza então, dizendo o seguinte:
Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Aquele que realmente se compromete e vive para o louvor da glória do Senhor, esse desfruta ainda mais da bênção do Senhor. Que Deus nos abençoe e que você possa refletir nessa manhã se você tem sido um verdadeiro adorador, se você tem estado realmente comprometido com Deus e com a sua vontade, porque o que realmente alegra o coração de Deus é ter um coração grato ao Senhor, fruto do reconhecimento de quem Deus é e de tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Se esse programa fez sentido para você, eu quero que você deixe o seu like, curte esse vídeo. Se esse programa foi importante, foi bênção na sua vida, deixe o seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço para você, para sua família, e se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui no Reflexão em Vida. Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.